Olá, sou Cláudia Gravalos, psicóloga. Criei o grupo Fique em Casa, Fique Bem, um espaço para expressarmos nossas emoções e sentimentos, trocarmos experiências, compreendermos melhor esse momento que estamos vivendo, vivermos melhor esse período de isolamento social. O tema de hoje é ansiedade. Ansiedade é bom ou ruim? O que é ansiedade? Ansiedade é um estado de alteração que nos leva à tensão. Altera nossos batimentos cardíacos, altera nossa respiração, nos traz um desconforto. Uma das causas da ansiedade é a expectativa. Estou na expectativa para uma aula, para um encontro, para uma entrevista de emprego, para o primeiro dia de trabalho. A expectativa pode ser também ligada a um atraso, por exemplo. Estou indo para um compromisso, estou atrasado, isso gera uma expectativa. Será que a pessoa está me aguardando? Eu vou perder meu compromisso? Eu vou levar bronca, né? Vou ter alguma consequência? Quando o evento acontece, a ansiedade cessa. Mas a ansiedade também pode ser gerada pelo excesso de preocupação e pelo medo. Esse é mais complicado de controlar. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa tenha medo de pegar o Covid-19 ou o coronavírus, ela ou alguém da sua família. E ela fica sabendo de uma maneira ou de outra que alguém que ela conhece foi diagnosticado com a doença. Isso pode deixá-la preocupada e isso vai deixando ansiosa, essa ansiedade vai aumentando. Se ela não tiver controle sobre isso, a ansiedade toma uma proporção que começa a afetá-la de uma maneira tão desconfortável que ela perde o controle sobre isso. E aí somos o tempo todo bombardeados pelas notícias, né? Se você ligar a televisão, já começa o telejornal com as notícias do número de mortos pelo Covid-19. Ou seja, todas essas informações alimentam o medo. E neste momento de isolamento social, as pessoas estão muito mais sensíveis, porque estão nessa situação de um momento tão diferente que ela nunca viveu e diante de uma doença invisível que acomete tantas pessoas. E aí ela não sabe lidar com tudo isso. Por exemplo, uma das minhas pacientes que eu atendo online teve um ataque de pânico e quase teve que ir para o pronto-socorro, porque um familiar teve Covid-19 e ela ficou com receio de estar contaminada também. E aí isso foi tomando uma proporção tão grande que ela não teve controle. E o que acontece? Quando a pessoa ela fica muito ansiosa e que evolui, por exemplo, por um ataque de pânico, ela tem uma alteração metabólica que faz com que a pressão arterial suba, então o coração bate muito rápido, a respiração fica ofegante, ela tem dificuldade de respirar, ela sente dor no peito, formigamento no corpo, sudorese. E isso tudo faz com que ela fique mais ansiosa ainda, com mais medo. E ela pode associar esses sintomas com o Covid-19. Aí vai reforçar aquela ideia que ela estava contaminada. E ela não tendo controle disso, ela vai ficando tão ruim que o familiar tem que levá-la para o pronto atendimento. Chegando lá, ela é atendida, ela é diagnosticada e vê que ela não tem problema algum físico, que é de fundo emocional. Então a gente percebe a dificuldade de lidar com esses sintomas. E o que fazer? Quando a pessoa tem uma ansiedade generalizada, uma ansiedade no grau excessivo, que ela não está tendo controle ou trazendo algum prejuízo, é importante que ela procure um médico. O médico mais indicado é o especialista psiquiatra. Cláudia, mas não está dando para fazer atendimento pessoal. Alguns psiquiatras estão atendendo pessoalmente com todos os cuidados de proteção e muitos estão atendendo online. Quem tem convênio às vezes consegue esse atendimento online ou mesmo particular. O médico vai fazer o diagnóstico corretamente e a medicação adequada para alívio desses sintomas.
Mas é importante também que essa pessoa busque um apoio psicológico, que faça um tratamento com o psicólogo, porque é o psicólogo que vai ajudar a identificar quais foram os agentes estressores que desencadearam esse medo, essa ansiedade, ajudá-la a modificar esses pensamentos, ajudá-la a ter controle sobre a crise, ter controle sobre as suas emoções, e assim ela vai poder viver melhor. Então é um conjunto de coisas. E no atendimento online, ela tem toda essa segurança de que ela pode estar na casa dela, ela não precisa se colocar em risco, né? Que é perigoso mesmo. Então vamos assim, o objetivo é ficar em casa, mas é ficar bem. Um outro tema que surgiu no grupo, é que eu ia falar, foi um tema que surgiu e sugestão, juntou tudo, aí embaralhou as palavras. Um tema que foi sugerido no grupo foi sobre os pensamentos acelerados. Então, a pessoa ansiosa, ela tem os pensamentos muito acelerados, porque tudo está acelerado nela, a respiração, o batimento cardíaco, os movimentos corporais e os pensamentos. E ela não consegue controlar esses pensamentos. A pessoa ansiosa, ela tem medo de não dar tempo de ela falar tudo, ou de ela fazer tudo, ou da pessoa não compreendê-la, ou da pessoa não querer ouvi-la até o final. Então ela quer falar tudo de uma vez. Então ela junta 10 assuntos e ela quer falar muito rápido. Então geralmente o ansioso fala muito rápido. O ansioso, ele tende a completar o que o outro está falando. Já aconteceu isso com você? De você estar conversando com uma pessoa, você começa a falar de um assunto, ela vai e completa para você? A pessoa é tão ansiosa que ela não consegue ouvir você, deixar você concluir uma frase. A pessoa ansiosa, ela interrompe o que você está falando, ela muda de assunto, ela é muito agitada, dispersa. E por conta dessa mente ocupada com vários pensamentos, ela tem dificuldade de reter a informação, de fixar o que você disse. Então é muito comum do ansioso não fazer aquilo que foi solicitado porque ele esqueceu ou porque ele sequer se lembra, ou é comum também acontecer de ele perguntar de novo. Por quê? Porque ele não consegue ter atenção, tranquilidade, concentração. Então é difícil viver com uma pessoa ansiosa. Como é que a gente faz então? Não tem receitinha fácil, mas umas dicas. Quando a pessoa está falando muito rápido e você não está entendendo, diga para ela assim, respire, peraí, fala devagar, começa de novo, que eu não entendi. Tem um detalhe importante, o ansioso às vezes ele fica impaciente e irritado, ele quer que o outro entenda o que ele disse na primeira vez. Como ele falou muito rápido ou ele falou vários assuntos juntos, a outra pessoa não compreendeu. E aí quando pede para repetir, ele fica muito nervoso. Já aconteceu isso com você? De vivenciar uma situação assim? Então é importante a gente ter esse controle das nossas emoções. Então acontece esse caminho. O pensamento, ele desperta uma emoção ou sentimento. E esse sentimento desperta um comportamento, né? Como consequência ou uma ação. Então tudo está no pensamento. Cláudia, o que eu faço para mudar meu pensamento? É muito comum ouvir o seguinte: muda de pensamento, faz outra coisa, faz isso, faz aquilo. Funciona para muitas pessoas, mas não para todo mundo. Imagine se eu disser para você agora: não pense numa maçã vermelha. Você conseguiu não pensar? Nós não temos uma chavinha na nossa mente de liga e desliga. Agora eu vou pensar isso, agora eu vou não pensar. Quanto mais a gente tenta combater o pensamento, mais ansioso a gente fica, mais estressado. Então, primeira coisa, vamos identificar por que esse pensamento é recorrente. Por que esse pensamento está me incomodando? Porque às vezes a mente ela quer nos alertar de algo importante, para a gente não esquecer, fica lembrando toda hora. Já aconteceu, por exemplo, você tem que tomar um remédio de 12 em 12 horas. Você toma o remédio, a sua mente continua te lembrando que você tem que tomar aquele remédio? Então a gente usa recursos auxiliares. Por exemplo, no caso do remédio, usa o despertador do celular. No caso de tarefas que você tem que fazer, que você tem medo de esquecer de ligar para uma pessoa, ou de pagar uma conta, ou de fazer uma tarefa, faça uma listinha do que é urgente, outra listinha do que é importante e outra listinha do que você pode fazer depois.
Quando você coloca tudo no papel, você descarrega da sua mente e a sua mente fica tranquila. Olha, ela escreveu, não vai esquecer. E aí a sua mente desocupa-se dessas questões e fica livre com espaço para se ocupar de outras coisas. Então, a melhor maneira de nós serenarmos a nossa mente é procurar fazer as nossas coisas, procurarmos entender o nosso medo, lidar com ele, controlar a nossa ansiedade, mas também é importante termos outros recursos que ajudam na calmaria dos pensamentos, como por exemplo, meditação. Cada um tem um encontro melhor dentro da meditação. Alguns gostam de meditações guiadas, aquelas que a gente encontra no YouTube, que você vai seguindo, né? Você coloca o áudio e vai fazendo conforme as instruções. Tem pessoas que gostam de meditação contemplativa, aquela que ela vai fazer um esvaziamento da mente. Escolha o que achar melhor para você. Você pode também ouvir músicas que te agradam, que te deixam mais tranquilo, mais sereno. Você pode fazer oração, que também traz uma paz, uma tranquilidade. Procure assistir uma série, um filme que seja divertido, um lugar tranquilo, alguma coisa que te faça se deslocar um pouquinho do seu problema, desse momento difícil, para um outro momento em que você possa se acalmar. Leia um livro, converse com alguém. E é importante você se desligar um pouquinho desse momento de ansiedade. Espero que eu possa ter abarcado um pouquinho dos assuntos que me solicitaram. Entra no nosso grupo, participa, coloca sua sugestão, seu comentário, sua dúvida para o próximo vídeo, divulga, compartilhe. Fique em casa, fique bem.